Boa noite a todos, ao professor e aos colegas de sala. Nós somos o grupo 9 e nesse vídeo a gente vai falar sobre o sistema econômico presente na Inglaterra durante o período da Revolução Industrial. Para a gente entender melhor o conteúdo, a gente vai definir primeiro o que é um sistema econômico. Sistema econômico é definido, segundo a nossa bibliografia base, como um conjunto de relações técnicas, básicas e institucionais que caracterizam a organização econômica de uma sociedade. Essas relações condicionam o sentido geral das decisões fundamentais que são tomadas em toda a sociedade e quais atividades vão predominar nela. Assim, o sistema econômico ele tem que responder três questões fundamentais, que são elas. A primeira é que bens e serviços produzir e em que quantidade. Por exemplo, é uma decisão de escolha entre produzir mais estradas ou mais hospitais, entre produzir mais alimentos ou mais bens de capital. A segunda pergunta é como produzir tais bens e serviços. Nesse caso, a sociedade deve determinar quem vai ser responsável pela produção, quais meios e técnicas serão empregados e quais serão os métodos e organização empregada nesse processo produtivo. E a última questão é para quem produzir, ou seja, quem que vai consumir esses bens e serviços produzidos. Assim, é necessário decidir como vai ser a distribuição total da produção nacional entre os indivíduos e famílias de determinada sociedade. Porém, tem a questão de que as limitações dos fatores produtivos, como terra, trabalho e capital, é algo determinante na decisão do que vai poder ser produzido na sociedade, e cada sistema econômico vai optar por produzir aquilo que eles vão considerar como a opção mais favorável. Além disso, é importante ter em vista que é o sistema econômico que define o compasso do desenvolvimento da sociedade em conjunto, ou seja, o sistema econômico que vai determinar como a sociedade vai se desenvolver. Dessa forma, sociedades não optam por determinado sistema e já o inserem de maneira funcional, ou seja, elas não vão escolher um sistema econômico e da noite para o dia ele já vai ser implementado e já vai estar funcionando perfeitamente. É um pouco mais complexo do que isso, porque a escolha de um sistema ela vai se derivar de todo um processo histórico que vai resultar em um sistema apropriado para a sociedade, dado o contexto que ela está inserida. Revolução Industrial. Até os dias atuais, é fato que a industrialização é fundamental para compor a sociedade urbana moderna, visto que não há evidências contemporâneas de um país absoluto e desenvolvido que tem seu foco produtivo apenas nas atividades relacionadas à agropecuária ou mineral. É através da industrialização ou da desindustrialização que cada sociedade manifesta suas determinações de caráter econômico interno ou externo do ambiente nacional, que se relacionam com a soberania e ao desenvolvimento produtivo. O processo de industrialização é fruto de uma revolução interna das forças produtivas, que dessa maneira se submetem à dinâmica da dominação do capital industrial. A Revolução Industrial foi o período de enorme desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra na metade do século XVIII, influenciando transformações no mundo todo. Foi responsável por assegurar o surgimento da indústria, além de consolidar o processo de formação do capitalismo e o início da globalização. Ela teve seu início anunciado na Inglaterra, e esse pioneirismo se deve ao fato de que foi no país que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, assim inaugurando toda a revolução. Essa revolução gerou grandes mudanças positivas no modo de produção de mercadorias. A maquinofatura apresentada no surgimento da indústria substituiu a produção manufatureira, que utilizava principalmente da aptidão de quem produzia os produtos. O sistema econômico da época era o capitalismo industrial, uma forma de sistema focado na produção, ou seja, sua intenção era expandir a produção e participar de diferentes mercados. As causas do capitalismo industrial podem ser divididas em duas: a mudança do pensamento político e socioeconômico e o desenvolvimento das máquinas a vapor, gerando também o pensamento de privilegiar a produção de bens de troca em detrimento dos bens de uso.
Com a mudança do pensamento político e o desenvolvimento das máquinas a vapor, houve também um grande aumento da produção, consumo interno maior, maiores exportações e, consequentemente, maiores lucros para o país, resultando também em um grande progresso da tecnologia e ciência inglesa. Nas suas primeiras décadas de desenvolvimento, o Estado não intervia nas relações entre trabalhadores e indústrias, apenas quando fosse necessário reprimir revoltas. A carga horária chegava a 80 horas semanais e seus salários eram absurdamente baixos. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas, um ambiente insalubre e violento que exigia o máximo de seus trabalhadores, chegando até mesmo a sofrer punições físicas caso não cumprissem suas metas de produção. A submissão dos trabalhadores era compulsória, causando um grande crescimento da produção da mais-valia e da acumulação de capital. Tudo isso resultava na miséria e alienação dos trabalhadores. Com o início de organizações socialistas e as pressões feitas por parte dos operários, criaram-se as primeiras leis trabalhistas e os primeiros sindicatos, sendo essas conquistas ampliadas principalmente no final do século XIX e início do século XX. O filósofo alemão Herbert Marcuse, ligado à escola de Frankfurt e sendo influenciado por Hegel, Marx e Freud, criticou na sua obra mais importante, A Ideologia da Sociedade Industrial, o interesse do proletariado em relação a esse sistema, fazendo uma ligação entre a teoria marxista e a psicanálise. Ele diz que o proletariado dos países envolvidos tem o interesse de conservar o sistema da teoria de Marx, ou seja, Marcuse defende que o potencial revolucionário para derrubar o capitalismo e para a construção de uma sociedade sem exploração de classes e sem repressão dos impulsos naturais se situa nas classes oprimidas, nas maiorias da população. Propriedade. Com o surgimento das indústrias, boa parte da população teve de abandonar suas casas no campo e irem morar na cidade, por não conseguirem competir com os latifúndios burgueses. Essa grande massa logo se refugiaria em pequenas propriedades nos centros urbanos, vindo formar o que seria chamado de proletário. De início, havia a ideia do direito divino, ou seja, quem tinha propriedade tinha o direito de ter essa propriedade. Com a Revolução Francesa, criou-se os direitos humanos, sendo dividido em 4: igualdade, fraternidade, liberdade e propriedade. No começo, pensavam que esses direitos eram para todos os homens, porém, depois de ouvir a burguesia vitoriosa da França dizer: a igualdade não é realmente mais do que uma quimera, contentai-vos com a igualdade relativa. Todos sois iguais em face da lei, que querem mais, miseráveis? Pensadores da época clamavam por mais uma última revolução, na intenção de tirar esse poder que a própria burguesia se presenteou. Com o fim da ideia do direito divino e com o capital extraído da escravidão assalariada, agora os burgueses eram os donos de terras e propriedades privadas. Porém, o fim dessa ideia também confere aos trabalhadores o direito de questionamento da propriedade e do controle sobre a sociedade que ela autoriza. Elas veem a supressão dessa propriedade como uma necessidade, diante as desumanidades por ela imposta para a acumulação de capital e expansão da riqueza de uma nação. Produção e distribuição. Na produção, as principais indústrias eram textis, mas também havia forte industrialização nos ramos de ferro e carvão. Distribuição. A indústria textil, o foco era na exportação para outros países da Europa, e fez com que lucrassem muito e foi essencial para o desenvolvimento da Inglaterra naquele período. Carvão. Tinha como principal destino a utilização nas máquinas a vapor, tanto para a indústria como para transporte ferroviário, que utilizavam locomotiva a vapor. Ferro foi muito útil para a construção de máquinas, ferrovias e embarcações. A divisão do trabalho só foi existir no final da Revolução. No começo, o trabalhador fazia parte de todo o processo de produção, o que era chamado de produção artesanal, assim tendo uma menor produtividade e exigindo maior tempo de trabalho. A divisão do trabalho faz com que o trabalhador adquira, com a tarefa repetitiva, uma agilidade maior e com isso fique treinado na execução de seus movimentos, ou seja, uma especialização do trabalho, provocando assim uma diminuição do tempo gasto. O resultado é o aumento da produção em todo o período de trabalho, contribuindo para sua eficiência. A divisão do trabalho favorece a vida em sociedade, pois cada indivíduo tem sua função na estrutura social e desempenha algo que é necessário e útil para si e para as outras pessoas, além da introdução de ferramentas e máquinas específicas para cada área. Apesar desse processo organizacional produzir um aumento na produtividade, ele ocasiona também o surgimento de trabalhadores alienados quanto ao processo produtivo. Isso quer dizer que se o trabalhador conhece somente uma única etapa da produção,
ele acaba se tornando muito limitado. O ideal seria possuir funcionários dotados de capacidades distintas, o que favorece a flexibilização funcional. Circulação de mercadorias. As mercadorias eram, em grande parte, exportadas da Inglaterra para outros países da Europa através de navios. E uma outra forma de transporte das mercadorias era a locomotiva a vapor. Transporte esse que foi muito utilizado pela quantidade de produtos que foram carregados de uma única vez. E algumas das vantagens que a Inglaterra tinha era que no seu mercado consumidor interno não haviam barreiras alfandegárias entre as regiões e haviam boas estradas e vários rios que facilitavam o escoamento da produção interna. Já suas colônias no Caribe, África e Ásia garantiam o fornecimento de matéria-prima. Assim, a burguesia inglesa pôde contar com um crescente império colonial que assegurava o mercado consumidor e a matéria-prima. Níveis de consumo e desenvolvimento tecnológico. Os níveis de consumo eles diminuem o poder de compra de massa dos consumidores, que são os próprios trabalhadores. A burguesia era quem mais consumia os produtos no país, que eram produzidos em sua maior parte para exportação visando o lucro e expansão dos negócios, e também para o luxo da burguesia. Já o desenvolvimento tecnológico teve seu início dado pelos novos métodos de transporte e comunicação. Exemplos desses são o surgimento de barcos a vapor, criados por Robert Fulton em 1807, locomotivas, criadas por Stephenson em 1814, revestimento das pedras nas estradas, por Adam, 1819, e os telégrafos, por Morse, em 1836. Essa revolução industrial influenciou para que nas próximas houvesse uma explosão tecnológica, com um ritmo ainda mais frenético, com energia elétrica e com motores a combustão interna. E é por aqui que se encerra nosso trabalho a respeito do sistema econômico, Revolução Industrial na Inglaterra. Espero que tenha ficado bem claro para vocês tudo. Espero que vocês tenham conseguido pegar os ensinamentos que a gente passou no vídeo. E também espero que tenha agregado alguma coisa para a vida de vocês esse vídeo. Alguma informação que no futuro vocês possam acabar lembrando de alguma coisa que vocês viram no vídeo e que vocês possam se beneficiar com o mesmo. Uma boa noite para todo mundo e até mais.